Eu compreendo bastante bem por que a figura de Getúlio Vargas se presta à aplicação, digamos assim, das ideias de Maquiavel. E mesmo porque no Brasil vários autores, e não só autores literatos ou jornalistas, de alguma forma aproximaram a figura de Getúlio a alguma característica de comportamento, de ação política ligada aos princípios de Maquiavel. Em primeiro lugar, acho interessante, porque muitas vezes a gente esquece, que Getúlio foi, para a história do Brasil, o primeiro grande modelo de presidente da República. Até então, os presidentes eram, na verdade, representantes de um grupo de oligarquias. E, portanto, o vínculo que eles buscavam ou mesmo podiam estabelecer com a população, com o povo, com os eleitores, era muito restrito. Isso não estava, digamos, em pauta. A partir de 30, contudo, e talvez paradoxalmente, porque no pós-30, durante um bom período de tempo, Getúlio foi um ditador, né? Mas, a partir de 30, ele, Vargas, se conforma como um representante da população. Ele procura estabelecer vínculos diretos, inclusive, com a população. E isso vai acontecer muito mais, daí que o paradoxo é falso, muito mais no período em que ele é ditador, ou seja, durante o Estado Novo, do que no período anterior. Esses vínculos vão significar tanto uma construção da figura dele como protetor dos pobres, através da legislação do trabalho, mas mais do que isso, como aquele que é capaz de receber diretamente os pedidos da população. Não é casual que durante boa parte, grande parte da presidência de Getúlio, antes e depois do Estado Novo, ele tenha recebido cartas vindas de instituições e vindas da população em geral. Ou seja, se estabelece uma comunicação entre a figura de um presidente da República como representante máximo de um Estado, que é o Estado brasileiro, a nação brasileira, e a população de uma forma geral. É esse modelo, inclusive, que vai pautar os presidentes da República a partir de 45. Não à toa, um modelo de presidencialismo que a gente chama até hoje de imperial, onde essa figura presidencial tem uma ascendência muito grande. Mas eu estou falando isso justamente para remeter a como a construção da figura desse presidente tão exemplar é feita. E é feita principalmente durante o Estado Novo. E remarcar aí os vínculos com as ideias de Maquiavel. Nesse sentido, eu queria trabalhar com dois exemplos. Um que está nesse livro e foi comentado pelo professor Jorge Ferreira. É um livro escrito por um autor que não é um autor de grande nome, Afonso Henriques, mas é um político que se engajou durante toda a década de 30 e que, após o fim do Estado Novo, vai se tornar um membro do partido de oposição a Getúlio,
a UDN, a União Democrática Nacional. Esse livro de Afonso Henriques é escrito depois do Estado Novo, portanto, depois também, vamos lembrar bem, da Segunda Guerra Mundial. E isso é importante porque ele é escrito nos Estados Unidos, portanto, num país em que a questão da Segunda Guerra Mundial e o clima de Guerra Fria é muito quente, digamos assim. Não que esse clima de Guerra Fria também não estivesse vigindo no Brasil, mas esse livro foi escrito nos Estados Unidos. Segundo o autor, ele demorou a ser escrito e ele acabou sendo publicado em 1958. Quer dizer, quando ele foi publicado, Getúlio já tinha morrido, melhor dizendo, já tinha se matado. E esse episódio do suicídio, mais uma vez, o constituíra em uma grande figura pública e nacional. Se durante o seu governo de muitos anos ele aparecia para a população como a própria encarnação do Estado e da nação, depois do suicídio, sobretudo nesse período mais imediato, a gente está falando em 58, o suicídio é em 54, Getúlio ganha uma força simbólica muito grande. Afinal, ele havia se sacrificado pelo povo, ele havia se sacrificado pela nação, e ele havia se sacrificado por todos os ideais nacionalistas e populares que ele defendeu durante, segundo ele mesmo, toda a sua trajetória política. O livro de Afonso Henriques, como um bom livro de um udenista, que está numa oposição radical a Getúlio, vai procurar caracterizá-lo como um mestre dos disfarces, como um mestre da manipulação política, aquele que é capaz de enganar a muitos durante muito tempo, ao contrário do que a, digamos, vã filosofia diz, né? Que a gente é sempre capaz de enganar a muitos, mas durante pouco tempo, né? No caso dele, não. Ele seria um mestre exatamente por essa sua capacidade, por essa sua habilidade de manusear seus aliados e, mais ainda, de enganar e de se prevalecer em relação àqueles que lhe faziam oposição. É claro que foi um choque para o UDN ver Getúlio eleito em 1950, né? Muitas coisas podiam ser imaginadas naquele momento, mas que o ex-ditador voltasse nos braços do povo, para a ótica, para o ponto de vista dos udenistas, era algo surpreendente. Portanto, não é nada surpreendente que o livro de Afonso Henriques bata firme e forte em Getúlio. E bata chamando-o de maquiavélico. Né? Maquiavélico no sentido mais comum e do senso comum, ou seja, aquele político absolutamente voltado para os seus interesses, amante do poder pelo poder e que é capaz de fazer qualquer negócio, vamos dizer assim, para se manter no poder. Em poucas palavras, o que o Afonso Henriques quer demonstrar no seu livro. Que Getúlio não é e nunca tinha sido uma figura confiável. Ao contrário do que os brasileiros teriam desejado, teriam acreditado, ele era um modelo a ser evitado. E era um modelo a ser evitado justamente porque ele preenchia o que se entendia que eram os preceitos de Maquiavel. Lutar pelo poder, lutar pelos seus próprios interesses e, enfim, que quaisquer meios justificariam o fim político que era se manter no poder.
que eu acho interessante, primeiro, é lembrar, como é óbvio, que Afonso Henriques não foi o primeiro a escrever sobre Getúlio Vargas. Nem bem, nem mal. Ele escreveu mal, mas houve muita gente que escreveu bem. Mas aí o que me interessa é chamar a atenção sobre um dos livros escritos e publicados nesse período. O livro chama-se Getúlio Vargas, vírgula, um estadista. E ele foi escrito por Azevedo Amaral. Ao contrário de Afonso Henriques, Azevedo Amaral era um jornalista e um grande nome da imprensa no Brasil. Muito respeitado no sentido do seu valor como profissional e, evidentemente, durante o Estado Novo, engajado com as ideias defendidas naquele período. Quer dizer, e é preciso que a gente entenda que muitos dos intelectuais que compartilharam e vivenciaram esse período, efetivamente acreditavam naquelas ideias. Né? Então, eles serviam ao Estado, alguns serviam ao Estado, podia ser por uma estratégia política, mas muitos serviram ao Estado também, porque acreditavam nos ideais, nos projetos políticos, enfim, que eram pregados naquele momento pelo Estado Novo. Azevedo Amaral escreve esse livro e ele é publicado em 1941, portanto, pouco tempo depois que o Estado Novo está em vigor. O Estado Novo é de fins de 37, então a gente pode considerar que em 38 em diante é que a gente está ali vivendo o Estado Novo. Portanto, o livro é de 41, é bem no início ainda. E o que é interessante é que o objetivo principal do autor é exatamente mostrar que Getúlio é o primeiro, digamos, estadista que o Brasil possui. Então, para Azevedo Amaral, o Getúlio era este príncipe da política brasileira porque ele tinha virtudes e exatamente vivia num momento em que as circunstâncias lhe eram favoráveis. Ele teve sorte. O interessante para mim aí é mostrar como, com as mesmas, vamos dizer, com as mesmas bases no sentido de que são tanto Afonso Henriques quanto Azevedo Amaral leitores de Maquiavel, e tanto um como o outro, para o bem ou para o mal, estão caracterizando Vargas como um príncipe, ou seja, como um político que tem um lugar especial, muito especial na política brasileira. Para Afonso Henriques, especial para o mal. Para Azevedo Amaral, para o bem. Mas não importa, o lugar é estratégico, o lugar é fundamental. Como esses autores vão se utilizar dessas categorias, né, e com elas vão construir a figura de um político que até hoje constitui talvez um dos modelos mais importante, seria uma palavra até pequena, um dos modelos mais paradigmáticos para a gente pensar a questão da política e do pensamento político no Brasil. Eu queria chamar a atenção para como, de uma maneira ou de outra, em ambas as direções, o Getúlio maquiavélico do mal e o Getúlio maquiavélico no sentido daquele que é capaz de ter virtudes em momentos difíceis e de capitalizar a sorte, de como essas duas vertentes, elas se mantêm, elas se desdobram e elas permanecem ainda num imaginário político sobre como fazer política no Brasil, né? O que é preciso que um político tenha e
o que é arriscado e o que é bom, o que deve ser estimulado em um político. Eu acho nesse sentido que Getúlio é um personagem histórico a contento para a gente ler Maquiavel.